Será que existe alguma similaridade entre a codependência emocional e o narcisista? Será que ambos não têm o mesmo espectro, né, de atitude, mais em uma polaridade totalmente oposta? Se vocês quiserem saber sobre o tema, aguardem a vinheta. Um dos aspectos mais interessantes ao estudar sobre a codependência emocional, ela tem um certo aspecto com o narcisismo, né? Por que isso? Que é interessante que ambos têm os mesmos sintomas, mas que enquanto que o codependente tem a necessidade de dar carinho, né, controlar as pessoas pelo carinho para estabelecer um vínculo emocional, o narcisismo ele age de uma maneira totalmente contrária ao narcisista, porque ele vai se alimentar da fantasia, né, daquela pessoa. E visto que o narcisista tem a sua própria fantasia e o codependente também, ambos têm uma dependência emocional muito grande. Mas essa dependência ela nasce de uma realidade que é totalmente fantasiosa, né? É uma realidade psíquica, né? É aquilo que, como não se configura no mundo real, ela vai imaginar aquela realidade no mundo totalmente fantasioso, que é a característica mesmo da pessoa que é codependente emocional. Por quê? Porque ela tem um sonho de casar, de namorar, de ter uma pessoa perfeita, né? E poder também, por exemplo, viver uma vida totalmente fantasiosa e cheia de floreios, né? E a mesma, por exemplo, não aceita, né, em que na sua vida haja certas rupturas relacionais. Por que isso? Porque o codependente ele tem uma necessidade muito grande de consertar o relacionamento. E como isso acontece? Isso acontece por abusos emocionais que ocorrem primeiramente na infância, né, do qual ela não tem controle, e a criança muitas vezes com isso se sente culpada. E quando a mesma cresce, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma transferência, né, da sua impotência, né, pueril para a vida adulta. Ora, se eu não consegui consertar nada quando eu era criança, no meu mundo, né, de relacionamento com as pessoas, agora, como grande, eu consigo consertar. Mas essa atitude, na verdade, ela é totalmente inconsciente. Por quê? Porque, por exemplo, a criança ela vai sofrer um abuso do pai ou da mãe, um abuso emocional, ou então de um parente próximo, né? O que ela pensa a princípio? Nossa, eu não tive forças para poder reverter essa situação. Imagine que essa criança tem um irmãozinho, uma menina de 9 anos, um exemplo, e um menininho de 5 anos. Né? Vê um abusador, a criança ela não tem a malícia do adulto. A criança ela tem a sua inocência, né? Algo que está característico à sua natureza, porque ela ainda está se desenvolvendo ainda como pessoa. Então, por exemplo, quando o irmãozinho dela é abusado e ela também, o que ela vai sentir? Totalmente culpada. Mas ela está se sentindo culpada por algo que ela não deveria se sentir culpada. Porque de qualquer maneira ela não teria força para enfrentar o abusador. Então, quando a mesma cresce, né, vai atingindo a maturidade, ela pega esse sentimento de querer consertar um sentimento que já foi deveras machucado e procurar, por exemplo, a cura dela mediante, né, a costura de novos relacionamentos. O que seria essa costura? Querer sempre se vincular ao outro de uma maneira totalmente emocional. Na verdade, todo relacionamento ele é emotivo
ele é emocional, mas o codependente emocional, ele é mais emotivo referente aos traumas que ele sofreu na infância, né? Então, por exemplo, na sua fase adulta, na vida de um codependente relacional, quando a situação ela foge do controle, ela vai se sentir totalmente desorientada, porque ela não sabe lidar com as dificuldades, visto que ela é vazia totalmente, desse vazia ou vazio, na verdade ela sempre vai procurar esse vazio existencial, né, que seja preenchido por outra pessoa. Mas a outra pessoa também tem um vazio existencial, que seria também o caso do narcisista. O narcisista com o dependente emocional muitas vezes se concatena, né? Mas não há uma harmonia. Apenas vai gerar o vício de um para o outro. Enquanto que o dependente emocional, o codependente emocional, ele tem um vício, na verdade, de se doar, né? Para que ele possa receber esse carinho em troca, e nunca ocorre na proporção que ele almeja, né? Porque a proporção que ele almeja é totalmente fantasiosa e ninguém retribui o carinho ou o afeto da mesma maneira em que você espera do outro. Algumas pessoas conseguem lidar muito bem com isso, mas o codependente não, porque ele pensa que dando mais carinho, receberá mais carinho. Então, a sua frustração é maior e a sua dependência emocional sempre será maior, porque sim, há uma espécie de vício. Então, na relação do codependente com o narcisista, o que acontece? Não há harmonia entre ambos, mas o vício de um para o outro. Visto que, né, o codependente ele tem uma dependência de natureza fantasiosa que é totalmente romântica, né? O narcisista vai se alimentar da fantasia dessa pessoa que é totalmente romântica, né? E que tem uma vida idealizada. Ambos têm a necessidade de ter, né, essa vida idealizada completa, mas enquanto que o narcisista é uma espécie de um vampiro existencial, a pessoa que tem codependência emocional, na verdade, ela tem uma característica, por exemplo, de se doar demais. Mulheres que amam demais. Isso acontece principalmente no âmbito feminino. Não vou dizer que não acontece, na verdade, no masculino, mas acontece mais no campo feminino. Então, a pessoa que tem essa idealização romântica, né, da vida, que é a dependente emocional, o que ela vai fazer? Ela suporta tudo, né, a favor desse sentimento, porque ela vai fazer uma barganha emocional. Um exemplo disso, uma pessoa que é narcisista tem um relacionamento com ela e depois começa a ter um relacionamento com outra pessoa. E o narcisista, na verdade, ele nunca cumpre as suas promessas. Ele sempre fala que vai terminar no relacionamento, mas ele volta. Porque ele é um dependente da emoção do outro. Porque ele precisa da emoção do outro para se alimentar, né? Então, a pessoa que tem essa codependência emocional, o que ela vai pensar acerca do narcisista? Ora, se ele volta para mim, é porque eu sou importante para ele. Se ele volta para mim, é porque ele me deseja, né? Eu faço parte da vida dele, eu sou essencial. Então essa mulher vai se entregar a ele além do mais daquilo que ela pode suportar, né? Ela dá toda a sua energia, né? Dá todo o seu amor e dá todo o seu afeto. E quanto mais ela dá, né, o narcisista se alimenta. Mas só que a pessoa, quando entra em relação com o narcisista, o que acontece? Ela não consegue cortar um vínculo, porque ela é apenas alimentada por essa fantasia de que algum dia ela vai curar o narcisista. E o narcisista é uma pessoa incurável. Então isso vai gerando o quê? Né? Uma relação tóxica, né, entre ambos, entre o codependente emocional e com o narcisista. Então, por exemplo, o codependente emocional, ele muitas vezes se vê refletido na atenção provida por um narcisista. Ou seja, o vazio dela se acaba quando ela começa a se dar ou se doar para o narcisista. Então, cada vez que ela se doa, parece que ela se enche mais. Ela é como se fosse um depósito infinito, né, de afeto. Então,
Quanto mais afeto ela dá, mais ela sente. Então, ela apenas se sente inteira quando se doa, né? Muitas vezes a mesma não se acha digna de amor, né? Mas ela se acha digna de ofertar algo que ela não teve na infância dela, devido a esse abuso. Nossa, se eu não conseguir, né, quebrar tal vínculo de algum tipo de trauma, eu posso remediar isso, né, me doando por uma pessoa. Por exemplo, ou a pessoa, ou a criança, né, não teve os carinhos dos pais, né, ou teve um abuso, né, até mesmo então uma indiferença. Então essa pessoa é vazia de si mesma. Ela somente se torna inteira quando ela se doa. Mas esse se doar não é um se doar do seu verdadeiro eu. Ela age na proporção de que será ressarcida desse mesmo amor que ela doa. Então, esse amor que ela sempre deseja nunca será completado. Então, o seu mundo se torna totalmente, vamos dizer assim, totalmente vazio, chucro, porque é uma coisa que se completa apenas na perspectiva dela, né? Não se completa no mundo real dos afetos. Nossa, então eu vou dar tanto carinho que um dia eu serei recompensada. Mas essa pessoa nunca dá, nunca será recompensada. Então há uma certa similaridade, né, entre o narcisismo e a codependência emocional. Porque o codependente emocional, ela sempre vai viver em função do outro. Ela não vive para ela, porque ela é vazia. Né? Ela não faz as suas vontades, ela tem que fazer a vontade dos outros. Né? Ela suporta a humilhação, ela faz essa barganha emocional consigo mesmo. Né? Por exemplo, já que eu não me aceito, eu acho que o outro vai aceitar o carinho que eu dou. Mas esse carinho que ela dá para o outro não é autêntico. Isso parte maiormente de uma carência afetiva. Uma pessoa que é totalmente carente emocionalmente, ela transborda em atenção que dá para o outro. Então, ela tem manifestações que é totalmente visíveis, totalmente corporais, né? Então, ela sempre vai mostrar para o outro a sua dependência. E o narcisista, ele sabe ler muito bem o comportamento de uma pessoa e ele sabe verificar de uma maneira totalmente estranha quais são as pessoas que são carentes emocionais e não, que sofrem dessa codependência. Então, por exemplo, quando a mesma ela procura o relacionamento, consertar o relacionamento com o narcisista, o que é que acontece? O narcisista, quando vai fazer o relacionamento com essa pessoa, começa o relacionamento, ele dá um banho de carinho, né? Um banho de atenção, um banho de afeto. Ele dá aquilo para ela que ele não tem. E a pessoa que é codependente emocional, ela ficou viciada nesses primeiros carinhos e nessas primeiras atenções que o narcisista deu para ela. Então, ela sempre vai tentar dar mais carinho para o narcisista depois de algum tempo que o narcisista conquistou. Porque o narcisista, quando conquista uma pessoa, a sua gradação de afeto pela pessoa diminui. Então, ele é totalmente um dissimulador, narcisista. Mas a pessoa que é codependente emocional, o que que ela faz? Eu vou dar o carinho, né, para essa pessoa, ele vai voltar a me amar do jeito que ele me amava da primeira vez que nos beijamos e nos relacionamos. Então ela sempre vai fazer isso para buscar um buraco, né? Porque uma pessoa que não tem uma pessoa que não tem um amor próprio, na verdade, ela sempre vai procurar o quê? A valorização do outro para se afirmar. Mas ela não se afirma por aquilo que ela é, mas sim que o outro diz dela. Porque o outro se fala muito bem dela de acordo com a proporção de carinho que ela dá, ela se sente valorizada. Mas se ela se doa e o outro não valoriza o carinho e a critica, ela se torna totalmente vazia. Então é uma pessoa que, na verdade, o codependente emocional, ele não é uma pessoa totalmente autônoma. Ele sempre dependerá do outro para suprir essa carência. Então é por isso que muitas vezes uma mulher, quando se relaciona com um narcisista, ela não consegue se desvincular, é muito difícil, porque ela não se acha, ela se acha somente no olhar do narcisista. Ela se vê como valor a partir quando o outro a deseja. Então, se ninguém a deseja, ela não vê nenhum valor
em si. Então, essa é uma das características, né, similares entre a codependência emocional com o narcisista. Enquanto que o narcisista ele se alimenta da fantasia do outro que lhe dá mais energia, o codependente emocional tem mais energia ao poder se doar para o narcisista. Então, é uma espécie de imã que é totalmente difícil de quebrar, né? Então, por exemplo, que um enxerga no outro a sensação de bem-estar. O codependente ele sente uma sensação de bem-estar ao se doar ao narcisista. E o narcisista, ele sente uma sensação de bem-estar a ser valorizada pela pessoa que tem essa codependência emocional. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um like no nosso canal, aperta o botão do joinha, se inscrevam e comentem também, né? E se vocês quiserem seguir a minha página no Facebook, eu tenho, né, uma página que se chama Para Pensar é Necessário Repensar, e também eu tenho, né, no TikTok, que é @MauricioAmorim1974. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.